Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao programa Palavra do Bem Convida. E hoje nós estamos recebendo aqui com muita alegria Adeilson Salles, que tem mais de 80 livros publicados, é um grande trabalhador, escreve para as revistas Reformador, tem livros já publicados, traduzidos para outras línguas e faz um belo trabalho junto com a juventude. E hoje nós temos essa alegria de recebê-lo aqui no Palavras do Bem para que a gente possa conversar um pouco sobre os assuntos pertinentes na área da juventude. Adeilson, nós queríamos agradecer sua participação aqui conosco no Palavras do Bem e já iniciar assim fazendo uma pergunta para que você possa dar suas boas-vindas e também já inicia aí, já emenda na sua resposta. Nesse trabalho que você tem ao longo dos anos junto com a juventude, a gente sabe que o mundo hoje vem umas transformações gigantescas. Sabemos que espíritos aí vêm reencarnando, trazendo novas possibilidades, novos entendimentos e novos questionamentos. Então eu queria saber de você, as pessoas falam que o mundo está de cabeça para baixo, está tudo virando, as coisas estão meio loucas. Nesse trabalho com a juventude, você encontra diferenças do que você trabalhava anteriormente com eles e hoje melhorou, piorou? Como é que você vê tudo isso? Bem, é uma alegria participar pela primeira vez do Palavras do Bem Convida, aqui em Campina Grande pela primeira vez também. E é claro que trabalhar com jovens é sempre uma atividade desafiadora. A demanda está grande para se responder aos questionamentos juvenis com relação ao que vem acontecendo na nossa sociedade. Mas a doutrina espírita, uma vez contextualizada para o entendimento dos jovens, ela tem respostas que consolam, que esclarecem. O trabalho é sempre desafiador, porque nós acabamos quebrando alguns paradigmas, trabalhando alguns assuntos e alguns temas que não eram abordados, que eram tabus nas casas espíritas. Em algumas instituições ainda é, mas isso vem sendo quebrado gradativamente e o trabalho só vem trazendo alegria. Na verdade, a gente não acredita que o mundo esteja de pernas para o ar. São os preconceitos e os conceitos que estão sendo derrubados, as transformações estão acontecendo a partir daí. Quando você fala sobre a questão dentro das casas espíritas, essa abordagem, eu queria saber assim para você, direcionado para os próprios evangelizadores, dirigentes de casas espíritas, como fazer essas abordagens para essa juventude, para que não assuste às vezes a juventude, não coloque às vezes limitações que possam por vezes congelá-los, né, deixá-los travados com medo de fazer. A doutrina espírita ela não traz esse medo, não traz esse apontamento, na verdade. Ela traz esse despertar de consciência. Dirigindo-se para eles, como é que você poderia indicá-los para lidar com essa juventude? Bem, em primeiro lugar, o próprio educador, o evangelizador, o pai, ele tem que quebrar alguns paradigmas dentro de si. A abordagem ela deve ser abrangente, deve ser uma abordagem universalista de compreensão. Por exemplo, nós temos hoje na nossa sociedade algumas configurações familiares que não existiam. Então, quando se fala em família, não pode se restringir mais o aspecto familiar àquilo que se entendia como ser o contexto normal da família. Toda família em que o amor, o respeito exista é digna, não importando a configuração. Essas orientações, elas devem ser passadas de maneira muito natural, porque não são motivos de escândalo mais. Nós observamos hoje, no contexto da nossa sociedade, todas as famílias que compõem a sociedade moderna lutando para constituírem uma organização familiar bem orientada, com preceitos cristãos, e as pessoas ainda estão muito apegadas às questões da área sexual. Tudo isso, nós entendemos, deva ser desconstruído, mas de maneira natural. Então, o jovem que chega na instituição espírita hoje, por exemplo, se ele está passando por uma experiência da condição da homoafetividade, a depender da maneira como ele for tratado, recepcionado, ele pode não voltar mais à instituição espírita. Então, esse pernas para o ar que você colocou na pergunta anterior, se refere justamente a essas acomodações psicológicas, a esses contextos que nós precisamos trabalhar. Agora, o interessante é que isso se passa não apenas para aqueles que vivem essas experiências, mas para todos nós que somos educadores, que temos que olhar
como Jesus olharia para todas essas situações de maneira a entender, a aceitar as pessoas como elas são e passar a amar, né? Eu não posso colocar na minha prática educadora o meu conceito pessoal. Eu não posso entender que evangelizar um jovem é querer catequizar esse jovem para que ele pense como eu penso ou como eu entendo que se deva pensar. Eu tenho que aceitar e aprender com tudo que acontece à minha volta e, dentro desse contexto, fazer o meu melhor para apresentar um Jesus que nós sabemos que agiria, às vezes, de maneira muito diferente da nossa. E a todos nós que já passamos por essa fase da juventude, nós sabemos que tem ali vários aspectos que contribuem para que nós possamos agir da maneira que o jovem muitas vezes age. Então tem a questão própria espiritual, a questão psicológica, a questão própria física, orgânica, de hormônios que estão, né, ali. E tem uma fase ainda que a gente até discute, meu Deus, o vestibular deveria ser um momento diferente, em outra época, porque além disso tudo, o jovem ainda tem que fazer sua escolha profissional, muitas vezes pressionados, muitos ali direcionados para a questão material, financeira, tipo, ele escolhe um curso que vai lhe dar dinheiro, muitas vezes os pais indicam isso, a sociedade pede isso. Então nós vemos casos, às vezes, de jovens entrando em depressão, sofrendo essas dificuldades diante dessas pressões que tem. Então, como você poderia também direcionar ao jovem que passa por essa dificuldade, passa por esse momento de decisão, para que ele tenha um pouco mais de tranquilidade nesse momento, se é possível que ele tenha um pouco de tranquilidade, diminua um pouco essa pressão, porque uma vez conversando com Denise Lino, ela disse assim, eu acho muito injusto às vezes a gente colocar tanta coisa nos ombros dos jovens, dizendo que eles são o futuro da nação, que eles são a melhoria do mundo. Ora, nós também deveríamos ser, né? Então, como aliviar um pouco essa pressão para os jovens? Nós vivemos, esse contexto ele é cultural, né? Então, o nosso contexto de felicidade, o nosso entendimento de felicidade é que o jovem deva atingir uma boa nota no Enem, se possível tirar 1000 na redação, para poder ingressar numa universidade e a partir daí construir um futuro. Nós entendemos que existem duas vertentes fundamentais para a felicidade do jovem, para o equilíbrio do jovem. Uma vertente, e que é a principal, a meu ver, é aquela que espiritualiza o jovem. É que faz com que ele olhe para a vida com compreensão, que ele entenda, né, isso é difícil também, porque os pais pressionam muito, que ele entenda que a vida é feita de etapas, que ele pode errar, que ele pode fracassar em algum momento e retomar. Mas as cobranças são exacerbadas a partir desse contexto social de que só se pode ser feliz quando se logra, por exemplo, um diploma universitário. E não é por aí. O período da pré-adolescência até chegar na universidade, ele se caracteriza, e eu estou até escrevendo um livro tratando desses aspectos, a meu ver, em 4 fatores fundamentais. Eclosão dos hormônios, individualização do ser, quando o jovem se vê como individualidade e a partir daí experimenta uma orfandade emocional, quando se vê como individualidade, né, diferente, olha para o mundo e se vê sozinho e durante um tempo isso causa um impacto. Reminiscências de vidas passadas, quando aquilo que ele é de fato vai chegando no seu psiquismo, ele vai se mostrando como é, e se ele não teve referências e uma educação formadora, uma educação embasada em sentimentos nobres, em valores ético-morais positivos, ele, quando começa a receber essas impressões de vidas passadas, ele não tem parâmetros dentro dele para, na hora em que ele deva decidir, tomar uma decisão. Isso tudo contribui para que eu possa chegar aí na tua pergunta. E o quarto fator, que infelizmente é desconsiderado até mesmo pelos espíritas, é a questão da mediunidade, que é algo contundente, já que todos nós somos influenciados pelos espíritos, como dizem os benfeitores na resposta da questão 459, se os espíritos influenciam nas nossas vidas, eles não influenciam a partir dos 18 anos, eles influenciam sempre. Então todos esses componentes que eu estou tratando aqui muito rapidamente, eles acabam formando o psiquismo. Ocorre que as pessoas não olham para estas questões que deveriam ser primordiais na formação e na estruturação psicológica do nosso jovem. Com isso, ele recebe apenas as cobranças exteriores. E apenas com as cobranças exteriores ele sempre vai ser ansioso e sempre vai querer responder aquilo que os pais cobram e aquilo que a sociedade cobra.
quando nós devemos ter, a meu ver, para os nossos jovens o seguinte discurso: eu sei que você está fazendo o seu melhor, se você não conseguir, você vai recomeçar, porque faz parte da vida que nós tentemos algum empreendimento e que em determinados instantes a gente venha a falhar. Faz parte recomeçar. Então o discurso deve ser acolhedor, ao mesmo tempo você está incentivando, mas tem que dar conforto emocional para os nossos jovens para que eles não entrem em um processo, às vezes, até de depressão, quando durante um período da vida corresponderam às expectativas, tirando notas altas, e de repente eles não atendem aquilo que a sociedade espera, resvalam em processos depressivos, resvalam em suicídio, porque isso acontece quando são cobrados exageradamente. Então a gente tem que colocar um pouco de tranquilidade e conscientizar os nossos jovens que as conquistas são gradativas e que não é erro e não é crime falhar ou não atender aquilo que a sociedade espera. Você falou aí em dois aspectos sobre a mediunidade e na depressão a gente chegou aí na questão do suicídio, que hoje já é epidemia, até tratado pela Organização Mundial de Saúde como uma epidemia. E os jovens são muito atacados nessa área de suicídio, muitas vezes por frustrações, né? Não conseguir corresponder às expectativas que são colocadas neles. E a gente trata também a questão do suicídio vindo muito, nós já começamos a ver até pelo bullying, né? Você não ser aceito dentro de um certo grupo que requer alguns requisitos, e você não cumpre, então você é afastado. E hoje, em outros aspectos, nós encontramos, às vezes, educadores, pais, dizendo: mas no meu tempo era diferente, os jovens hoje são muito frescos, né, no sentido de frescura, de milindres, né? Então, qualquer coisinha eles já estão sendo frustrados, qualquer coisinha é psicólogo, qualquer coisinha eles estão tristes. Realmente houve essa diferença, houve essa mudança, ou a própria tratativa dos pais é que influenciaram no modo como os filhos lidam com essas circunstâncias? Nós vivemos um período de muita repressão, em que era proibido falar dentro de casa. Eu sou fruto de uma educação em que não me era permitido manifestar a minha opinião. Só quem sabia a verdade, quem sabia, conhecia os melhores caminhos, era o meu pai e a minha mãe. Isso era realmente frustrante. A reencarnação é uma grande oportunidade de nós exercermos e aprendermos, porque o processo educativo, ele é uma via de duas mãos, através do olhar reencarnacionista. O pai que só fala com o filho não conhece o filho que tem. É preciso que a gente saia desse período escuro, tenebroso e sinistro de falar, para passar para um novo período que é conversar. Se eu não converso, eu não conheço o meu interlocutor. Então muitos pais se surpreendem dentro de casa quando o suicídio acontece, ou quando surge aquele personagem no meio da sala da tua casa e você não sabe de onde ele veio. Ele sempre esteve ali, pedindo socorro, sinalizando, não é? Necessitando de diálogo, de conversa, não é? E a gente diz e afirma que os pais não devem abandonar o papel de pais e se apegarem ao papel de amigos. Os filhos não precisam de amigos, eles precisam de pais, das referências positivas. Eles precisam de pais que tenham autoridade, mas que não usem de autoritarismo, que não gritem, que não espanquem, que não adjetivem, que não comparem seus filhos com os filhos dos outros. Ainda bem que existem psicólogos hoje, porque o número de suicídios certamente seria maior. Esses profissionais se formam para nos auxiliar a lidar com os nossos conflitos, com as nossas dificuldades. Todavia, quando um filho, por exemplo, cruza a perna dentro de casa e o pai grita com ele: cruze a perna como homem, ou você engolir seu choro, estas questões, elas são questões traumatizantes. Então, hoje é muito mais difícil ser jovem, porque existem estereótipos de felicidade que a mídia apresenta e os jovens tentam se enquadrar nesses estereótipos. Eles tentam se adequar. Então você observa uma garota negra, linda, com aquele cabelo afro maravilhoso, querendo alisar o cabelo para ficar parecida com a atriz da Rede Globo. Todas essas questões são impactantes. Todas essas questões, junto às questões da sexualidade, porque o sexo está banalizado. Na minha adolescência, a gente comprava a revista Status para ver o seio das moças. E se o meu pai pegasse, eu apanhava. Hoje, qualquer garoto acessa conteúdo pornográfico no seu smartphone.
Então, o contexto hoje é de uma, digamos assim, uma invasão muito grande da mídia dentro dos lares. E se os pais não estiverem atentos, não prestarem atenção nos filhos, não é? Vai ser muito difícil você estabelecer e auxiliar o seu filho nessa transição. Esse período é turbulento, muito turbulento, da pré-adolescência, com a eclosão dos hormônios e os demais fatores que eu citei anteriormente. Eles compõem, né, um caldeirão explosivo para mexer no psiquismo do jovem, e nós não podemos esquecer também da dimensão espiritual, que caminha lado a lado com todas as nossas ações no mundo material. E essa questão você falando também dessa questão da sexualidade, né? A gente lembra também dessa força que é essa energia sexual, que as pessoas confundem sexualidade com sensualidade, com erotismo, né? Então a gente diz assim, não vai poder falar disso nas casas espíritas porque você está incentivando. E aí mostra também nossa ignorância em relação ao tema. E a gente sabe que é um tema hoje com aborto que vai ocorrendo aí, doenças sexualmente transmissíveis, né, que as pessoas acabam tendo, relações e mais relações descartáveis em busca de um prazer incessante, porque quando se vai em busca apenas do prazer, o prazer não tem limite, ele vai pedindo sempre mais. Isso. Então eu queria que você abordasse um pouquinho em relação também a essa questão da sexualidade dentro da juventude, sobre de como também abordar isso, tanto em casa, você já falou um pouco aí, mas dentro da casa espírita, que muitas vezes não vamos abordar esse tema, é um tema meio complicado, né? Como se falar também sobre isso? Eu não consigo educar um jovem na casa espírita se eu não for ao mundo dele. Então eu não tenho como falar sobre mediunidade e espiritualidade sem falar de sexualidade. Nós sempre sugerimos às instituições que elas deveriam criar ou ter pessoas preparadas, né, capacitar as pessoas para que elas abordem esses temas. Para que você tenha ideia, eu recebo muitas mensagens de jovens pelo WhatsApp, pelo Facebook. E outro dia um garoto me mandou uma mensagem me perguntando se, pelo fato de ele se masturbar muito, se ele iria para o umbral. Então, para algumas pessoas, o que pode parecer irônico, para ele tem um peso muito grande, porque alguém disse a ele que quem se masturba vai para o umbral. Então a gente tem que desconstruir essa ideia e tratar de um assunto muito importante, porque o sexo é um departamento sagrado da vida de todos nós, e levar para esse jovem esses temas com naturalidade. Então eu tive que dizer a ele que a descoberta do prazer pelo toque em si, pelo auto-toque, é algo absolutamente natural da vida das pessoas, mas que ele não deveria resvalar na pornografia, no vício excessivo, para que não fossem deflagrados processos obsessivos a partir de uma conduta deseducada. Então são temas urgentes de se tratar. Como é que você que me ouve, me assiste, aqui no Palavras do Bem, convida, lidaria com um jovem transgênero, uma garota transgênero que chegasse na sua casa espírita hoje? Como é que você vai lidar com essa situação? Você vai tratar como diferente ou vai tratar como um igual? Então, estas questões estão hoje eclodindo dentro dos meios acadêmicos, das escolas, que os nossos filhos frequentam, e estão também acontecendo dentro das instituições espíritas. E nós precisamos entender que essas experiências são experiências evolutivas que já saíram do campo de compreensão de que é pecado, de que é crime, de que é tara, que é desequilíbrio. Precisamos tratar desses assuntos com responsabilidade, precisamos tratar desses assuntos com educação, porque a doutrina espírita é uma proposta educativa. E o que ela pode fazer de melhor para os nossos jovens é esclarecê-los com relação às suas próprias vidas. A gente está se caminhando aqui para o finalzinho, porque o tempo hoje está bem curtinho. A Deilson ainda vai fazer um seminário já. E assim, ele desperta na gente várias e várias curiosidades. Ele não deveria fazer isso, mas ele desperta na gente. A Deilson estará na cidade, eu acredito, daqui a um mês, mais ou menos. E quem sabe, não vou prometer a vocês, mas dependendo da agenda, a gente trate novamente com ele em outra entrevista, falando de uns temas mais específicos, tirando desse geralzão que a gente fez aqui, mas que já deu para passar para vocês uma ideia dessa questão de vários temas que a juventude hoje tem sede
de saber e é preciso que a gente eduque. Adeilson, só para que a gente possa encerrar, eu vou aqui rapidamente, é um bate-bola que a gente faz no final. Eu digo uma palavra, você responde com a primeira palavra que vem na sua mente, certo? Não tem muita coisa ensaiada não, tá bom? Juventude. Juventude, vida. Doutrina espírita. Educação. Paz. Paz, Deus se fazendo em nós. Sexualidade. Sexualidade, respeito, amor ao próximo. Para vocês que nos acompanharam aqui no Palavras do Bem, fica a nossa gratidão, nosso abraço. Até o nosso próximo encontro aqui no Palavras do Bem.